Recentemente, percebi que uma certa discussão começou a surgir no meio de combates entre personagens fictícios. No caso, estou falando de Pochita, o demônio da serra, contra Jason Voorhees, o assassino zumbi de Crystal Lake. À primeira vista, trata-se de um confronto completamente desequilibrado, mas, como Jason tem sido muito superestimado ultimamente, considero justo estabelecer um nível de poder mais coerente para ele. Ao mesmo tempo, responder quem venceria essa disputa, já que sou fã de ambas as franquias. Acho justo começar explicando quais versões serão utilizadas para cada personagem, já que o cânone de Jason é bastante confuso e, de certa forma, controverso. Por isso, irei considerar as novelas e os filmes, obviamente, mas também os comics e HQs, porém apenas aqueles que são confirmadamente canônicos para a franquia Sexta-feira 13. No caso do Pochita, não há muito mistério. Irei considerar tanto a versão do mangá quanto elementos do anime, visto que o criador da obra participou diretamente de sua produção. A versão de Jason considerada será a zumbi. Começarei falando sobre Jason, como seu aspecto mais marcante é a força sobrenatural. Acho justo iniciar por esse ponto. Jason possui muitos feitos superestimados, principalmente nos filmes, já que suas demonstrações de força sobre-humana costumam ser automaticamente tratadas como algo absurdo quando, na realidade, são feitos relativamente simples que não representam com precisão sua força real. Para compreender melhor o verdadeiro nível de força de Jason, é necessário recorrer aos comics, onde se encontram suas melhores demonstrações. Nos filmes, Jason é capaz de arrancar o braço de um homem, algo frequentemente interpretado como uma força equivalente a 25 toneladas. Ele também consegue virar carros com facilidade, o que costuma ser associado a uma força de cerca de 5 toneladas, considerando a facilidade com que realiza o feito. No entanto, a melhor demonstração de força do personagem nos comics e novelas ocorre na novel Jason X, onde o Jason é capaz de quebrar uma tampa de metal, o que é interpretado como um feito de nível classe M. Isso seria suficiente para Jason levantar mais de 200.000 toneladas. Outro aspecto marcante do personagem é sua suposta capacidade de teleporte ou, de forma mais geral, sua velocidade. Jason demonstra essa habilidade algumas vezes, porém é importante ressaltar que isso não representa nem de longe sua velocidade máxima. Durante as novelas, Tommy Jarvis consegue desviar de um raio a queima-roupa, feito que foi calculado como Marshmallow MHS. Em Fred vs. Jason consegue pegar seu machete após ele ser arremessado por Fred no mundo dos sonhos. Em um primeiro momento, esse feito pode não parecer muito impressionante. Entretanto, Fred é capaz de arremessar uma casa ao espaço em um curto intervalo de tempo, o que resultaria em uma velocidade aproximada de 5% da velocidade da luz. Isso se torna coerente quando consideramos que, nas novelas, o Jason consegue atacar um homem em 1 nanosegundo. Esse feito é frequentemente superestimado pelos fãs, mas, quando analisado e calculado, resulta em algo entre 5% e 10% da velocidade da luz. Dessa forma, um nível subrelativístico para Jason se mostra consistente, na minha opinião, é o mais adequado para o personagem em termos de velocidade. Vale lembrar que Jason Zumbi é capaz de ferir e golpear o Jason, o que permite que ambos sejam escalados entre si, apesar de o Jason ser, de fato, mais poderoso. Quanto ao seu poder de ataque, AP, e a sua durabilidade, Jason é capaz de sobreviver a uma explosão nuclear que produziu um feixe capaz de perfurar a atmosfera, um feito de, no mínimo, nível cidade. Em Fred vs. Jason, ele também demonstra resistência suficiente para sobreviver à telecinese de Fred, que consegue arremessar uma casa ao espaço, gerando uma energia estimada em nível montanha. Além disso, Jason é capaz de sobreviver ao ser lançado por uma arma espacial que disparava objetos a velocidades próximas à da luz, feito que também foi calculado como nível montanha. Jason possui possessão, vários tipos de imortalidade, manipulação de medo e loucura, regeneração média, entre outras habilidades. Vale lembrar que a possessão de Jason é bem mais limitada do que o comum.
Com o nível de poder de Jason já estabelecido, vamos agora para Chain Saveman, começando pelas estimativas mais baixas até as mais altas do personagem. Irei começar falando de Denji e de quão forte ele é em sua forma híbrida. Logo após, abordarei sua forma como Pochita. Fisicamente falando, Denji híbrido não é tão forte em termos de levantamento de peso. Ele costuma ficar abaixo das classes KM, sendo comparável a Power, que consegue levantar seu martelo de sangue gigante com facilidade, o que daria a Denji um nível de força de levantamento em torno da classe 5. Até onde pude observar, isso resume bem o Denji híbrido em termos de força. Após treinar com Kishibe e passar por alguns time skips, ele aumenta consideravelmente sua força, mas nada em uma escala muito elevada. Quando falamos de velocidade, porém, a situação é outra. Denji consegue facilmente atingir níveis supersônicos a hipersônicos, pois é capaz de reagir aos tiros do Gun Fiend. O Gun Devil, por sua vez, consegue disparar balas por todo o mundo a velocidades extremamente altas. Ainda assim, esse não é o limite de Denji. Ele consegue, até certo ponto, rivalizar com Reze. Embora ela seja muito mais forte que ele, seus feitos ainda podem ser utilizados como referência. No mangá, Reze consegue ser significativamente mais rápida que suas próprias explosões, a ponto de praticamente dançar durante elas. Esse feito foi calculado como MHS. Denji também consegue se mover durante explosões, embora em um nível inferior. Outros híbridos e demônios mais fracos, como o demônio da violência e o anjo, também demonstram feitos em níveis supersônicos. Quanto ao seu poder de ataque e durabilidade, Denji consegue rivalizar e suportar golpes de Reze. Reze é consideravelmente mais forte que o demônio do tufão e chegou a fazê-lo recuar, o que já nos dá uma boa noção de seu nível de poder. O demônio do tufão possui um nível que varia de cidade pequena a cidade grande, pois é capaz de gerar tempestades em larga escala por toda a região de Tóquio. Além disso, em Chain Saveman, os demônios são representações diretas dos medos e conceitos que encarnam. Quando Pochita devora o demônio das orelhas, por exemplo, o próprio conceito é apagado. Medos mais intensos, como tufões mais violentos, geram níveis de poder muito superiores a simples escalas de cidade pequena. Agora que falamos sobre Denji híbrido, podemos avançar para Pochita. Pochita é, em resumo, o demônio mais forte de toda a parte 1 da obra, sendo superior a Reze, ao demônio do tufão, ao Gun Devil e até mesmo a Makima. A própria Makima afirma que perdeu, e perderia novamente, para ele. É verdade que Pochita foi sendo enfraquecido ao longo do confronto, o que tornou a luta mais equilibrada, mas, em essência, ele continua sendo o demônio mais poderoso da parte 1. Pochita conseguiu criar uma cratera apenas ao pular, um feito que foi classificado como nível classe G de levantamento, superando em muito as 200.000 toneladas atribuídas a Jason. Quanto à velocidade, Pochita é muito mais rápido que Reze e Yoru. Yoru, por si só, apresenta feitos extremos com suas armas, sendo que uma delas alcança mais de 60 vezes a velocidade da luz. O demônio da guerra consegue transformar objetos em armas de forma extremamente rápida, e essas armas também apresentam velocidades elevadíssimas. A mais rápida delas aparenta ser a bandeira americana, que atravessou da Lua até a Terra em poucos segundos. As estimativas variam entre 5 e 2 segundos, mas, pelo que pesquisei, o valor mais aceito é cerca de 2 segundos, o que já caracteriza velocidades FTL. Pochita, inclusive, conseguiu desviar desse ataque a queima-roupa. Quanto ao seu poder de ataque e durabilidade, Pochita, como já mencionado, é o demônio mais forte da parte 1, superando até mesmo Makima. Os demônios são representações físicas dos conceitos que personificam. O demônio do tufão possui a força de um tufão real, o que o coloca entre nível cidade e montanha. Denji híbrido já havia derrotado esse demônio, mas isso ocorreu em uma situação extremamente circunstancial, envolvendo um ataque rápido e apoio externo, como o de Bell. Portanto, é mais seguro considerar apenas que Pochita é amplamente superior ao demônio do tufão. Pochita também é superior a Reze, que gerou, com um simples estalar de dedos, explosões de escala variável, indo de nível vilarejo até montanha.
A versão de nível montanha, porém, já considera o demônio do tufão envolvido, o que torna esse cálculo menos confiável. Ainda assim, Pochita é superior a Yoru, que foi capaz de transformar partes de Michigan em uma arma, o que configura um feito de nível ilha. Além disso, o demônio da queda conseguiu inverter a gravidade da Terra, um feito de nível continental. Yoru é superior a esse demônio, e Pochita se encontra, no mínimo, em nível equivalente, se não superior. Comparado a Jason, Pochita não possui tantas habilidades extravagantes. Porém, sua habilidade mais poderosa é extremamente decisiva. Pochita é capaz de apagar conceitos e enfraquecer inimigos simplesmente ao devorá-los. Caso o inimigo seja consumido por completo, o conceito é apagado. Caso seja consumido parcialmente, o alvo é severamente enfraquecido. Soma-se a isso sua regeneração absurda, muito superior à de Jason. Por fim, chegamos à conclusão do duelo. Analisando friamente as estatísticas, o resultado se torna mais claro. Jason é muito mais forte e rápido que Denji híbrido, possuindo feitos mais concretos nessa comparação. No entanto, contra Pochita, Jason seria inevitavelmente derrotado. Sua possessão não seria eficaz, pois ela exige que alguém consuma seu coração, enquanto Pochita enfraquece e apaga inimigos ao devorá-los. Pochita poderia simplesmente cortar Jason e consumi-lo aos poucos, enfraquecendo progressivamente, ou devorá-lo por completo, apagando da existência. Bom, esse foi o vídeo. Espero ter conseguido entreter você até aqui. Se gostou, deixe um gostei ou um comentário. Caso discorde, ficarei feliz em ler e responder sempre que possível. Obrigado e até a próxima.